Bem, só que a gente começou a live falando que ela era sobre saúde e eu tô falando de teto de gastos. Qual que é a próxima etapa aí da coisa, né? Mínimos constitucionais. A saúde, conforme a nossa Constituição, é direito de todos. Todo mundo no Brasil tem direito à saúde e é dever do Estado. E aí a gente tem uma lei complementar de 141/2012 que prevê mínimos constitucionais aí de investimento em saúde pública que serão acompanhados pelas ações de serviço público de saúde, ASPS, que chega aí aos 15% e é acompanhado por um órgão chamado CIOPS. Então você tem esse CIOPS, Sistema de Informação sobre Orçamento Público, que avalia se as ações de serviços públicos de saúde investem o mínimo anual. E esse mínimo, ele tem um valor aí desde o governo federal até os municípios. Então, a Constituição delimita que se você arrecada mais, você vai gastar mais. Só que veja bem, se eu tenho uma regra que se eu arrecadar mais, meu crescimento de gasto ele é limitado a 70% do valor total a mais, e eu tenho aqui uma outra banda que fala que é por total, uma regra contradiz a outra. E uma vez dito isso, o mínimo de saúde e educação vai estourar o teto com o passar do tempo de gastos impostos pelo arcabouço. Eles são incompatíveis. E uma vez que essa regra está valendo, essa regra aqui vai ser descumprida. Ou uma vez que essa regra esteja valendo, essa regra aqui está descumprida. Onde que eu tirei esse dado? Do estudo Gastos em Saúde, uma análise do cumprimento percentual mínimo constitucional pelos municípios do Alto do Rio Pardo entre 2013 e 2018. Gente, então vai fazer uma análise de dados do CIOPS. Então, o que são os mínimos constitucionais? Os mínimos constitucionais estabelecem que as três esferas têm que gastar um mínimo com saúde. Ou seja, uma vez se arrecada X, Y tem que ir para a saúde. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui impede que governos que queiram acabar virtualmente com o SUS. O que é acabar virtualmente com o serviço público? Todo mundo já viu isso nas suas cidades aí, espalhadas pelo Brasil. Se você quer acabar com um serviço, você não precisa cancelar ele do dia para a noite, que isso vai gerar desgaste com a população. Você precisa cortar a verba, transformar ele em uma coisa inútil. Se você corta a verba e transforma aquilo em uma coisa inútil, invariavelmente esse programa uma hora vai deixar de existir. Então, uma forma de você acabar com o SUS, sem acabar com o SUS, sem comprar o desgaste de acabar com o SUS, é você simplesmente cortar a verba. Então, se eu coloco um mínimo que tem que ser investido no SUS, eu impeço, pelo menos em teoria, que esse governo que entra e ele é privatista, por exemplo, impeça que o SUS se desenvolva. Eu estou assumindo que esse mínimo garante o máximo, né? Como quase tudo ligado à verba, né? Se você tem um mínimo de investimento, ele vira o máximo. E os governos usam esse mínimo, né? Eles fazem o mínimo necessário. O problema é, uma vez que é uma regra de uso em crescimento arrecadatório de 70% somente daquilo que sobra, algum momento o limite de saúde ultrapassa a possibilidade de uso. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido? Digamos que eu tenho aqui 100. Tenho 100. Eu tenho que investir, no caso do município, a gente viu lá, era 14. Tenho que investir 14. Meu investimento cresceu 10. Então eu tenho 110. Eu tenho que investir não mais 14, mas eu tenho que investir 15 e tralalá. Mas o meu crescimento de investimento em geral é 70% só. Então eu vou comprometer quase tudo que crescer de arrecadação com saúde e educação
em algum momento, saúde e educação vão extrapolar o teto de gastos. Ou seja, as duas regras são incompatíveis. E uma regra coloca o mínimo constitucional da saúde e educação na berlinda, não garantindo que entre um governo e outro se invista o mínimo no setor. Ah, professor, isso já entrou em uso? Não. Não entrou em uso. Há uma brecha ainda, há um momento onde vão ter que legislar. Agora, se eu não me engano, as projeções é que o ano que vem isso já começa a dar merda. Ano que vem o negócio já começa a degringolar e a gente vai ter que tomar uma decisão sobre como investir. Então, isso é incompatível com o investimento de apenas ser. Isso coloca um problema geral de legislação, tá, gente? Por que coloca um problema geral de legislação? Porque o presidente ele pode ser empichado por não cumprir regras fiscais, inclusive investir o mínimo de saúde e educação. Agora, se a própria regra está impedindo ele de investir, qual é que vale mais? Qual se sobrepõe? Né? Obviamente é a lei constitucional hoje, mas ele vai quebrar a própria regra fiscal para estabelecer o cumprimento de uma regra fiscal? Isso é irracional, né, gente? Isso é completamente irracional. Terceiro ponto. Brasil de fato. Arcabouço fiscal cria dilema para Lula e ameaça recursos de saúde e educação. Nova regra de gastos é incompatível a longo prazo com reserva constitucional nas áreas. E aqui a Tebet, que é quem vai cuidar desse fundo, né? Criação do novo arcabouço fiscal NAF, com as contas públicas federais, criou um dilema político para Lula. As regras de NAF são incompatíveis a longo prazo com os pisos constitucionais de saúde e educação. Então, a gente vai ter que decidir ou altera o arcabouço, e aí enfrenta toda a resistência de uma política, né, de austeridade. Todo mundo, o Congresso ele é a favor da austeridade, ele é a favor da diminuição do Estado. Ou então flexibilizar os pisos de saúde e educação, comprometendo esses próprios serviços, né, que já consideram esses valores para o seu futuro. A gente tem de um lado aqueles que defendem uma visão neoliberal, uma visão de mercado, que tenta atacar os pisos de saúde e educação, tá? Essa galera, na verdade, está fortalecendo o mercado privado, porque uma vez que o mercado privado já se apropria de uma fatia grande do SUS, e eles vão fazer lobby para isso não diminuir, o que vai diminuir é a fatia privada, né? Aliás, a fatia pública, né? Então o que a gente tem é um enfraquecimento do SUS cada vez maior. Enfraquecimento, e aí aqui vale uma parte, tá? O SUS, ele tem problemas pra caramba, tá, gente? Mas ele é um salto civilizatório brasileiro, assim, absurdo, tá? Não existe no mundo algo tão avançado quanto o SUS. E ele, para atendimentos complexos e atendimentos de alto custo, ele é o que garante a sobrevivência ou a morte de muita gente. Tudo bem? Então, o SUS, ele eu diria quase um artefato, além de uma coisa do dia a dia, um artefato cultural brasileiro que não pode se perder. É um marco civilizatório. Tudo bem? Agora, se de um lado a gente tem o mercado atuando, do outro a gente tem os movimentos populares, né? O movimento popular de saúde é um movimento muito forte. O SUS surgiu a partir do movimento popular. Você tem até hoje são confederações, conferências nacionais de saúde, que é onde a sociedade civil interfere na administração da saúde pública, né? Então você tem uma ação civil, uma capacidade da população de intervir nisso muito forte. Tudo bem? Essa incompatibilidade desse NAF proposto pelo próprio governo é porque existe uma regra de teto de gastos criada desde lá do Michel Temer, né? E ele congelava as despesas do governo por 20 anos. E estabelecendo somente a inflação como o percurso. Ou seja, você tinha uma perda aí monetária anual absurda
e um congelamento das atividades de Estado. Só que, como eu disse, ela não foi cumprida nenhum ano, tá? Todo ano o Congresso de autorização especial para os presidentes de plantão. Já o NAF vinculou o crescimento de despesas do governo ao crescimento da arrecadação com impostos. E aqui vem uma coisa, né? A gente fez isso e na outra mão fez a reforma tributária para simplificar. A carga tributária, professor, mudou? Não, é 38. Gente, você vai ver coisa com 2 vírgulas falando aí que é o melhor em 8 anos. Vai ver coisa falando que, mas se aumentou a arrecadação, pegou mais dinheiro do povo. Gente, é 38. Não tem precisão de PIB tão grande pra gente conseguir calcular isso. PIB é um número aproximado, tá? Então, nada indica que a reforma tributária irá causar maior arrecadação, ou maior tributação. O que vai ter é uma maior arrecadação porque é mais simples, né? Fiscalizar é mais direto. Você olha, pagou, não pagou. Então, a simplificação acaba causando maior arrecadação por conta disso. E porque a gente está tributando, começando a tributar jatinho, barco de bilionário, offshore, né? Isso vai, importação de pequeno valor, isso vai aumentar a arrecadação de qualquer forma, tá? O arcabouço, porém, tem uma restrição. Pela regra, os gastos do governo precisam crescer sempre um pouco menos que a arrecadação, no caso 70%, né? Ou seja, se cresce 100 bilhões, só pode gastar 70 bilhões. Bem, com isso, em uma hipótese é que aquele fundo que vai sobrar vai reduzir a dívida pública, né? Porém, por enquanto, o conjunto de despesas cresce menos. Os gastos com educação e saúde crescem ao mesmo ritmo da arrecadação. Isso porque a Constituição determina que 15% da arrecadação anualmente do governo seja destinada à saúde e 18% para a educação, independente do que diz o arcabouço. Esse descompasso de ritmo de crescimento cria esse dilema, né? Então, o próprio governo criou isso para si. Tudo bem? E é uma questão de tempo, pelo que eu vi aí, já é coisa de 2 anos, para a coisa estourar, né? O Tesouro Nacional já estimou que saúde e educação poderão perder 500 bilhões entre 2025 e 2033, caso os pisos das áreas sejam alterados. Gente, 500 bilhões. E isso abriria somente 130 bilhões para investir em outras áreas. Então você está falando de cortar 500 bilhões no espaço de 8 anos. Cortar 500 bilhões no espaço de 8 anos para uma compensação de 131 bi. E tá cortando de saúde e educação, né, gente? Então, assim, é esse o caminho? Bem, a NAF ela vai ser revista, né? Então, Pedro Faria concorda com o tempo é o fator essencial nessa disputa. Ele lembrou que a ANAF foi estabelecida numa lei ordinária, pois o governo já tinha consciência de que, em algum momento no futuro, vai ter que rediscutir. Se imaginava que isso seria feito após 2026, mas o debate chegou antes, tá? E existem aqueles que vão ser a favor, então, de um planejamento de gastos usando a ANAF, tá? Mas esse planejamento de gastos usando a ANAF teria que tirar os pisos. E quem deu essa esteira de salvação para o governo? O PSOL. O PSOL propôs uma lei que tira piso de saúde e educação da ANAF, né? É a esteira de salvação do governo que o governo não parece estar muito afim de seguir, não. Então, vamos baixar aqui e ver como ficou o nosso informativo sobre esse dilema. Mas, pessoal, eu quero que vocês entendam isso, tá? O Haddad quer cortar bilhões e bilhões de educação? Sim, de certa forma, sim. Ele é malvadão? Não, ele não é malvadão, tá, gente? Ele criou uma regra fiscal que ele acha competente, mas que, de fato, corta de quem não tem que cortar, né? Corta de saúde e educação e mexe com o piso, tudo bem? Então, vamos ao nosso informativo final aqui, né? NAF, piso constitucionais e saúde 2024, fatos, novo arcabouço fiscal, novo teto de gastos anual ligado à inflação e arrecadação, mínimo constituído de saúde linkado à arrecadação, incompatível a regra de teto, ultrapassa o teto potencialmente,
Possibilidade de revisão positiva, manutenção do piso. Altera a ANAF e investe 500 bilhões em saúde e educação. Possibilidade de revisão negativa. Retira os pisos, abre 180 bilhões de investimentos em outras áreas e corta 500 bilhões de saúde e educação. Então, pessoal, é isso. Essas foram as informações da nossa live. Eu vou liberar para vocês esse infográfico. Basta mandar aqui "eu quero" com seu e-mail nos comentários. Agradeço a paciência, agradeço a atenção e é isso, tá bom? Grande abraço,